Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução de uma questão da UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, e que diz o seguinte: uma amostra de um sólido branco ela foi colocada em um tubo de ensaio e durante o seu aquecimento observou-se a formação de um líquido. A seguir, o tubo ele foi colocado em um recipiente com água e gelo. Então, depois de ter sido aquecido, né, o tubo que tinha aquele líquido que foi transformado, ele foi colocado em um recipiente com água e gelo. E novamente aquecido, até o tubo ficar vazio. Até o tubo ficar vazio, tá? A temperatura da amostra ela foi medida em intervalos de tempos iguais e os dados obtidos eles foram utilizados para construir o diagrama a seguir. Beleza. Temos aqui esse diagrama de mudança de estado físico da matéria e a gente tem aqui a nossa questão que diz o seguinte: pelo estudo do diagrama, pode-se afirmar que ele representa as curvas de aquecimento e resfriamento de uma A. Mistura homogênea, B. Mistura heterogênea, C. Mistura azeotrópica, D. Substância pura ou E. Mistura eutética. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos olhar aqui o que a gente tem. Primeiro, o exercício falou que a gente começou com um sólido branco e ele foi colocado em um tubo de ensaio durante seu aquecimento. Aí observou-se a formação de um líquido, ou seja, a gente começa aqui com um sólido que foi aquecendo, aí tem um patamar de temperatura constante, depois há a formação de um líquido. O que ele está dizendo? Esse patamar de temperatura constante é um ponto de fusão. Isso aqui está ocorrendo um ponto de fusão, que é a passagem que a gente tem do estado sólido para o líquido. Embaixo do ponto de fusão, o que a gente tem aqui é a coexistência de dois estados físicos da matéria. A gente vai ter o estado sólido mais o líquido coexistindo. Aqui o que está acontecendo? O líquido está aumentando a temperatura, até que chega num momento em que esse tubo de ensaio, aí tem um líquido, a seguir o tubo foi colocado em um recipiente com água e gelo, ou seja, ele vai resfriar esse líquido. A temperatura do líquido aqui vai começar a cair. Antes dele fazer esse líquido virar um gás, ele faz a temperatura dele cair. Aqui ele ainda é líquido, tá? Ele não deixa de ser líquido porque a temperatura está caindo. Só que aí ela chega até uma temperatura que aí sim ele passa para o ponto sólido. A temperatura aqui ficou constante. Nesse ponto onde ela está constante é o inverso da fusão, porque aqui ele está solidificando. Então a gente vai chamar de PS, ponto de solidificação. É o que ocorre aqui, bem nessa etapa. Então eu vou deixar aqui os patamares constantes, vou marcar aqui em verde, o ponto de fusão, depois o ponto de solidificação, tá? Continuando, depois do ponto de solidificação, que é onde eu tenho sólido mais líquido, eu vou ter aqui o estado sólido. Ele abaixa e continua baixando a temperatura até que chega um momento que ele fala que o tubo vai ser aquecido, e novamente aquecido até o tubo ficar vazio. Como assim aquecido até ficar vazio? É simples. Ele vai aquecer, aqui é sólido. Chegou no ponto de fusão novamente, que é a passagem do sólido para o líquido. Depois do ponto de fusão, se você observar dentro do tubo, no ponto de fusão você tem sólido mais líquido. Depois do ponto de fusão, você vai observar que existe um líquido aqui. Mas se ele continuar aquecendo, esse líquido ele vai passar por um outro ponto, o chamado ponto de ebulição, o PE, ponto de ebulição. E após o ponto de ebulição, ele passa para o estado gasoso. No ponto de ebulição, ele é líquido e gasoso, é um sistema bifásico, né? Entre essas duas fases aí. Então, aqui a gente tem mais duas mudanças de estados físicos. Outro ponto de fusão e agora um ponto de ebulição. Tá, professor, mas por que o tubo de ensaio vai ficar vazio se tinha ali um material ali dentro? Porque o tubo de ensaio ele é aberto. Ele é uma vidraria aberta. E se eu transformar o líquido que está aqui dentro em gás, vou colocar aqui um líquido em vapor, o que vai acontecer? Ele vai embora. Aí ele vai aquecer até o tubo ficar vazio, ou seja,
está transformando tudo aquilo que era um sólido branco lá no início em um gás. E o que a gente percebe aqui? Que a gente tem patamares de temperatura fixa no ponto de fusão, no ponto de solidificação, obviamente é só o inverso, né? O ponto de fusão aqui de novo, e lá no ponto de ebulição. Esses patamares são todos fixos. Se eles são fixos, a gente tem aqui uma substância, seja ela simples ou composta, o que a gente tem é uma substância pura, tá? Então aqui é o gráfico de uma substância. É basicamente isso, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, pelo estudo do diagrama, pode-se afirmar que ele representa as curvas de aquecimento e resfriamento de uma mistura homogênea? Errado. Mistura heterogênea? Errado. Mistura azeotrópica? Não. Substância pura? Sim. Letra D, alternativa correta. E também não é mistura eutética. Pessoal, quando a gente fala em misturas, o gráfico de uma mistura convencional, uma mistura comum, ele vai ter dois patamares, duas faixas, a faixa de fusão e a faixa de ebulição. Ó. Faixa de ebulição e a faixa de fusão. Se eu for falar de uma mistura que é azeotrópica, você vai observar aqui uma faixa de fusão, mas lá na ebulição você vai ter um ponto de ebulição. Isso é uma mistura azeotrópica, tá? Então aqui eu tenho uma mistura. A mistura azeotrópica e tem a mistura eutética, que é o contrário. Ela tem um ponto de fusão e uma faixa de ebulição, tá? Mas não é o que a gente nota ali. O que a gente nota é realmente o que acontece numa substância pura, tá? Ó, aqui eu vou colocar a mistura eutética. Eu tenho um ponto de ebulição, ponto de fusão, né? E uma faixa de fusão. Eu estou errado, faixa de ebulição, foi mal. Aqui embaixo eu tenho uma substância pura, que aí sim ela tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então é bom você ver as diferenças aí entre esses gráficos, tá? Então aqui é uma substância. Professor, mas aquele gráfico de substância está diferente. Ele está porque ele aquece e resfria, mas os patamares de ponto de ebulição e fusão fixos lá é igualzinho, tá? E aqui é uma mistura azeotrópica. Mistura. Deixa eu melhorar essa letra um pouquinho aqui. Não dá para fazer muito milagre não, mas um pouquinho dá. Ó, mistura azeotrópica, não, essa é a eutética. Beleza, pessoal? É isso. Então, esses são os gráficos de mistura azeotrópica, mistura eutética e de substância, e observe que o de substância tem patamares fixos de ponto de fusão e de ponto de ebulição. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras questões de química. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e também de ativar o sininho de notificações para você poder ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!